Como ela disse, eu me chamo Clara Giglio. De formação, eu sou professora. A minha primeira formação é na área de educação, né? Eu tenho mestrado em Linguística aplicada. E trabalhei 25 anos nessa área. Fui empresária durante quase 20 anos. E trabalhei dentro do mundo corporativo esse tanto de tempo, antes de fazer minha transição de carreira, né? E dentro do mundo corporativo, eu pude vivenciar, né, as dificuldades todas que os líderes passam, que os funcionários passam, todo tipo de questão e tal. E eu, sem saber ainda o que era coaching, na realidade, eu já, mesmo dando aula, né, e eu tinha uma empresa de consultoria que dava treinamento para executivos, eu já fazia sessões de coaching com eles. E aquilo, depois de um certo tempo, eu comecei a viver um dilema ético muito grande. Me pagavam por uma coisa e eu entregava outra, né? Embora todos estivéssemos felizes, os alunos, os executivos, eu, etc., aquilo estava me corroendo por dentro. E aí eu fui falando com uma amiga, que é psicóloga e tudo mais, e eu explicando o que eu estava vivendo, ela disse: Clara, mas isso que você faz é uma profissão. Eu disse: jura? Como assim? E aí que eu fui tomar conhecimento de que existia essa coisa chamada coaching, né? E aí fui em busca de uma formação. Eu venho do mundo acadêmico, então a questão da formação para mim é uma coisa muito importante. E aí eu fui me especializar, fui fazer formações e qualificações, etc., para poder atuar profissionalmente com isso. E como a minha veia empreendedora, eu vi que aqui existem umas pessoas que têm já empresa e tal, ela continuou, né? Eu abri uma empresa, cujo nome é Ser Integrado. Vocês vão entender por quê. Está até o logo aqui, que eu não sei se dá para as pessoas verem. Então, na TV está aparecendo? Esse logo, tudo foi muito pensado conceitualmente, né? A cor, que é uma cor cujo símbolo é transformação, e vocês vão entender por que eu estou falando disso, porque coaching tem a ver com o processo de transformação e mudança, né? O símbolozinho do catavento também, porque, além de ser um elemento lúdico, né, que para a aprendizagem é importante a gente se divertir também, é um instrumento que produz trabalho, produz energia a partir de uma coisa que já existe, que está aí disponível. E isso tem toda a relação com a questão do coaching. E é um objeto que está sempre em movimento, né? Então, assim, a simbologia tem a ver com isso. E o nome Ser Integrado também tem a ver com a abordagem que eu acredito. Público e notório que nós somos seres sistêmicos. A gente possui dentro da gente sistemas. Reprodutor, urinário, sistema nervoso, sistema, quem diz outro? Circulatório, enfim, tudo é sistema. Pertencemos a uma família que é outro sistema. Estamos dentro de uma empresa que é um outro sistema, da sociedade, da civilização, da galáxia, enfim, né? Está tudo integrado. E eu particularmente acredito, sempre acreditei, que a gente precisa integrar, né, o lado racional ao lado emocional, né? A razão ao sentimento, a emoção. A gente precisa integrar o pensamento reflexivo à intuição, né? Integrar o corpo, a mente, né? O coração, a emoção. Então, e eu falo integrar e não falo equilibrar, porque nem sempre a gente pode estar 50-50, né? Equilibrando vida profissional e vida pessoal. Às vezes a gente precisa se dedicar mais tempo ao trabalho, por uma razão específica, ou à família, né? Então, eu gosto do nome integrar por isso, porque a gente, até para andar, às vezes a gente é obrigado a desequilibrar, né? É um tipo de equilíbrio que é dinâmico. Então, integrar a nossa luz, a nossa sombra, né? Então, existe todo um conceito a partir, né, do qual foi criado o nome e o logotipo da empresa. E aí, quais são os princípios que norteiam esse trabalho? A gente tem aqui na frente educação e desenvolvimento.
vocês vão ver que o processo de coaching ele é um processo pedagógico, né? Uma pessoa que vem da área de educação como eu, né? A gente no coaching vai... eu, como coach, como profissional, o que eu busco é que o meu coach, que o meu cliente, aprenda a se desenvolver, né? Que ele aprenda sobre ele mesmo. Então, é um processo também de aprendizagem, né? De forma diferente, mas existe esse paralelo. E o ser humano é sistêmico, como eu acabei de explicar, tem a ver né, com essa abordagem. O sentido de aprender a transformar, porque o coaching é um processo de transformação. O processo de aprendizagem deve ser divertido, isso é uma coisa que eu também acredito. E o principal de todos, que o autoconhecimento é a premissa para autodesenvolvimento. Eu só posso estabelecer mudanças, realizar mudanças, se eu sei o que precisa ser mudado, né? Então, tudo começa por essa questão do autoconhecimento. Vocês vão entender isso já com mais detalhes. E aí, a palestra de hoje, né, quer dizer, o meu objetivo, como eu disse a vocês antes, é que vocês saiam daqui sabendo um pouco mais sobre coaching do que quando entraram, né? A gente vai tentar entender o que é isso, como é que é esse processo e, rapidamente, vamos tentar entender como é que a gente distingue uma coisa da outra, né? O que é um sonho, o que é uma meta, como é que eu elaboro uma meta, né? Isso tudo, evidentemente, eu vou tentar ser o mais didática possível, né? A gente não vai conseguir explorar tudo hoje nessa pequena palestra, mas eu tenho essa expectativa de que vocês saiam daqui hoje com um conhecimento maior do que quando entraram. Especialmente esse pessoal que disse para mim que não sabia nada, que me diga pelo menos de 0 a 10 que está nota 1. Né? Então, vamos começar definindo o que é sonho, o que é meta. Como é que a gente consegue ler isso aqui? Não consegue. Posso. Eu queria poder ler o que está escrito aí. Você consegue? Então, quem pode ler para mim? Ainda mais que eu estou sem óculos. Você consegue? Atividade mental não dirigida. Ai, meu Deus. Atividade mental não dirigida, que se manifesta durante o sono, pelo menos nas suas fases menos profundas, e da qual, ao acordar, se pode conservar certa lembrança. Conjunto de ideias e de imagens que perpassam o espírito durante o sono. Aquilo que é produto da imaginação, fantasia e devaneio. Desejo veemente e aspiração. Projeto cuja execução parece difícil ou impossível. Utopia. Ilusão. Coisa muito bela ou agradável. Visão. Culinária. Bolo fofo de farinha e ovos. Frito em azeite, passado depois por calda de açúcar. Meta. Marca real ou imaginária que localiza e identifica o fim de uma corrida. Fim, termo, limite. Figurado, algo que se quer atingir, conquistar ou realizar. Objetivo, alvo. Muito bem, muito bem. Então, só para a gente sintetizar, quando eu falo assim, eu tenho um sonho de ser magra, ou de ter uma casa, ou de qualquer coisa, e eu digo, eu quero emagrecer 5 quilos até 30 de dezembro, são coisas diferentes. Né? Segundo a definição de sonho ali, ele sequer tem a pretensão de se realizar. Pode ficar na base da utopia. Né? E a meta não, tem um alvo, tem um objetivo muito específico. Ele é muito mais específico, uma meta é muito mais específica sempre do que um sonho. Né? Então, querer ter uma casa, eu queria uma casa, meu sonho é ter uma casa própria. E outra coisa diferente é você dizer que até o final do ano eu vou conseguir um empréstimo para comprar a casa X no bairro Y, etc, etc. Né? É muito, assim, a gente utiliza às vezes a palavra sonho sem se dar conta, mas é muito diferente falar de sonho e falar de meta. Tá?
gente vai falar mais de meta depois. Eu acredito que todo mundo saiba isso, mas, de qualquer maneira, só para não haver confusão, eu coloquei ali o significado das palavrinhas coach, coachee e coaching, porque, às vezes, as pessoas confundem. Coach é o profissional, né, que tem formação e que atua, né, como coach. A gente chama de coach. O coachee é o cliente. E coaching é o processo em si. Já me perguntaram, mas por que a gente não traduz essa palavra? Por que se usa essa palavra em inglês? Porque, se eu fosse traduzir coaching em português, o que eu diria? O que significa coach? Alguém sabe? Treinador, treinamento. Coaching seria treinamento. E o coaching não tem nada a ver com treinamento, né? Então, a gente não traduz por isso, porque essa palavra já adquiriu um significado em todos os países onde isso acontece. E traduzir iria perder isso. É como se eu traduzisse a palavra yoga ou gestalt, enfim. Ela já, por si só, é autoexplicativa. Então, a gente utiliza tanto coach como coaching, a forma em inglês. E aí, só para uma questão de dar um histórico para vocês, existem algumas teorias sobre o nascimento do coaching, como a gente conhece hoje. A que me parece que faz mais sentido é essa que eu vou contar para vocês aqui. Lá pelos anos 70, existia um cidadão que era professor de tênis da Universidade de Harvard, dos alunos, não dos atletas, mas dos alunos da universidade que jogavam tênis. Ele dava aula para esse pessoal. E ele devia ser uma pessoa bastante sensível e percebeu que o desempenho dos jogadores sofria variações, né, quando eles perdiam foco, né? Então, caía o desempenho. E aí ele começou a fazer uma experiência de tentar focar esses alunos ou na bola, ou na raquete, ou no corpo, né? Na intenção dele deixar de lado todos, porque ele acreditava que esse foco eles perdiam porque eles tinham um julgamento, uma autocensura. Ai, que essa bola não entrou, ai, que não sei o quê. E com isso eles acabavam dispersando e perdiam, baixavam o rendimento. Então, ele começou a desenvolver esse mecanismo, essa forma de trabalho, e começou a ter muitos resultados com isso, né? Chegou a um ponto que ele dizia que ele era capaz de, em 20 minutos, fazer uma pessoa que nunca tinha visto uma bola jogar tênis, né? E aí ele fez esse experimento, começou a ter resultados até o ponto de que os jogadores começavam a ter até uma performance parecida ou até equivalente aos jogadores profissionais, né? E aí ele resolveu escrever um livro sobre isso, né? Nesse livro ele conta dessa experiência, dessa técnica que ele desenvolveu, que é basicamente o seguinte: ele sustenta que a gente possui dois selves, né? Assim, o que ele chama de self 1 e self 2. O self 1 seria aquele que dá as ordens, né? E que é cheio de julgamento, cheio de crítica, que fica ali perturbando a gente. Não vai dar, você é isso, você é aquilo, né? E o 2 seria a nossa essência, aquilo que a gente realmente é, com todo o nosso potencial e com toda a nossa habilidade já adquirida e acho que a gente ainda virá adquirir. E aí a gente tem um diálogo interno da cabeça o tempo inteiro que fica, né, um brigando com o 2 e bloqueando esse 2 e tudo mais. E quando ele como professor lá de tênis, conseguia dar um trabalho, entre aspas, para esse self 1 fazer, que era focar na bola e tal, ele conseguia liberar esse outro self 2. Então, ele conseguia que o lado intuitivo, né, aparecesse, que ele conseguia que a pessoa começasse a jogar sem perceber que estava jogando, né? Ele foi desafiado uma vez num programa de televisão, porque já que ele dizia que era capaz de fazer alguém jogar bola em 20 minutos, existia um programa nessa década de 70 que parecia o 60 Minutes.
e ele foi desafiado a fazer uma pessoa que escolhida pelo programa, que não tinha nenhuma relação com o esporte, a jogar tênis, né? E ele escolheram uma pessoa que nada tinha, assim, nenhuma aparência de esportista, era uma mulher, e ela conseguiu jogar tênis e sacar e tudo mais em 20 minutos. Esse livro dele vendeu 100 vezes mais do que era esperado por ele pela editora. Aí levou esse conceito para o esqui e para o golfe. E um rapaz que trabalhava com ele, John Whitmore, levou para as empresas, né, essa metodologia, vamos chamar assim, né, no aspecto da liderança. Então, ele tem uma fórmula, que aqui a gente não tem um quadro para escrever, que é P igual a P menos I. Né? O potencial, a performance, melhor dizendo, da pessoa, que é o desempenho, o que se vê, é igual ao potencial menos as interferências. Que são as interferências? Tudo isso que eu acabei de falar, que é esse selfie 1 que fica ali, não pode, as crenças que a gente tem, as inseguranças, os medos, que fica atormentando a nossa cabeça. Então, daí, digamos assim, que surgiu, a coisa surgiu no esporte, do esporte foi para o mundo corporativo, e agora está chegando no mundo das pessoas físicas, né? Porque hoje as pessoas físicas também querem fazer coaching, né? Passar por um processo de coaching. Estamos juntos até aqui, gente? Aí, assim, existem definições de coaching, né? Eu tenho uma forma de definir, mas eu trouxe para vocês umas definições mais oficiais, né? Então, a primeira que eu trouxe aqui é uma definição da ICF. A ICF é um organismo global que já está em mais de 100 países, tem 18 mil associados, é uma entidade que prima ela não é uma escola de coaching, né? Ela credencia coaches e escolas de coaching, e ela fiscaliza, né, as escolas e fiscaliza a conduta ética de um coach, né? Então, a minha assessora, pode ler para mim? O que está em roxinho. Ah, não, perdão, direta. Porque isso que eu falei aqui é o que eu acabei, né, está escrito, eu acabei de falar. Vamos lá para a definição. Como é que a ICF define o que é coaching? É uma parceria com clientes num processo criativo, provocador de pensamentos e de autoconsciência, que inspira os clientes a maximizar o seu potencial pessoal e profissional. Existe uma relação profissional de coaching quando o processo inclui um acordo comercial que define as responsabilidades de cada parte. Então, é uma relação profissional se existe um contrato, né? Fala? Não, pode falar. E é uma parceria que estabelece entre o coach e o cliente, né? Esse processo se faz através de conversas, né? Nas quais o coach vai escutar o cliente, vai fazer perguntas a esse cliente, vai gerar autoconsciência e autoconhecimento, vai aumentar a percepção dele, sobre as coisas, né? Para então ele poder liberar esse potencial todo, maximizar esse potencial, como está dito, e poder se mover em direção às suas metas, né? A gente tem outras definições aqui que vêm dizer exatamente a mesma coisa com outras palavras, que eu coloquei aqui. A dos criadores, digamos, entre aspas, aí, do que seria esse processo, como a gente conhece, e outra definição da ICI, que é uma outra escola de coaching, né, que diz que é um processo de desenvolvimento comportamental focado em ações no sentido de desenvolver ou aprimorar as próprias habilidades do cliente para a realização de suas metas e desejos, né? O John Whitmore diz que coaching é liberar o potencial de uma pessoa para maximizar seu desempenho, é ajudar a aprender ao invés de ensinar. E o Timothy, que é o sujeito que eu estava falando a respeito, ele diz o seguinte: é a arte de criar um ambiente por meio de conversas que facilite o processo pelo qual uma pessoa pode se mover em direção aos resultados desejados de uma forma satisfatória.
requer focar não somente nos resultados externos, mas também nas pessoas. Então, assim, simplificando, o processo de coaching, na realidade, ele é tão mágico, como alguém, né, falou aí, ele funciona tanto, porque ele é um processo que vem de dentro para fora. Né? Diferentemente de outras disciplinas, né, o pressuposto de um trabalho de coaching é que o cliente tem todo o potencial necessário. Ele tem os recursos, ele tem a capacidade, ele tem as respostas. Né? Está tudo lá, é tudo dele, é tudo com ele. A gente só faz limpar, tirar as nuvens, né, para que aquilo possa emergir. Esse é o pressuposto que distingue o coaching, eu diria, das demais disciplinas, como consultoria. Alguém falou de mentoria, né? Porque na mentoria, eu não sei, eu acho até que coloquei a diferença entre essas disciplinas. A gente, quando fala em mentoria, imagina um mentor, aquele velho barbudo, barba branca, né? Porque a ideia é um pouco essa. É uma pessoa mais velha, né, que tem mais conhecimento sobre um assunto. Numa empresa, é um profissional mais sênior, né, que vai ajudar a guiar, aconselhar um profissional mais novo, vai falar da sua experiência e vai dar conselhos, né, vai orientar. Um consultor, ele pode ser um consultor para pessoa física ou para uma empresa. Ele chega numa empresa, ele vai avaliar o que está bom, o que está ruim. A gente tem consultores aqui, né? O trabalho de vocês não é esse? Chega lá, analisa, vê o que está bom, o que não está, o que está certo, o que está errado, dá um diagnóstico, né? E aí faz um julgamento. Porque à medida que você diz, olha, isso está bom, isso não está, isso vai ter que mudar, isso, você está julgando aquilo que está ali, o que você está encontrando. Aí vai dar o diagnóstico, ele vai dar a solução, porque ele é especialista naquele assunto, então ele sabe tudo sobre aquilo. Então, ele vai propor a solução do problema. Para isso, ele está recebendo, inclusive. E, dependendo do contrato, ele até implanta aquela solução, né, se for assim negociado. Isso não tem nada, zero de coisa a ver com o trabalho de coaching. Né? E a terapia, porque muita gente me pergunta, coaching é uma terapia, uma pequena terapia. Né? Eu digo, não tem nada a ver com terapia. Apesar da terapia ser também um trabalho de autoconhecimento e também ser um trabalho através de conversas, o foco de uma terapia é sempre as causas do problema. Né? O terapeuta vai ajudar o paciente, o cliente, a entender as questões dele e que tem relação com conflitos emocionais, trata, inclusive, de problemas específicos, como pode ser, sei lá, uma compulsão, uma neurose, uma obsessão, uma fobia, né? uma coisa mais complexa. E não tem compromisso com um objetivo ou uma meta específica, diferentemente do coaching, que é um trabalho focado numa meta. Né? Então, assim, são coisas diferentes, para necessidades diferentes. Ok? Tudo certo até aqui? Eu fico vendo gente muito caladinha assim, fico preocupada. Eu estou entendendo muito ou nada. Né? E aí, assim, tipos de coaching. Porque agora, esses e-mails que vocês falam aí que estão recebendo, né, tem coaching para tudo. Seu problema será resolvido imediatamente. A gente sabe que não é isso. Então, assim, de uma forma muito geral, eu agrupei aqui dois... assim, até coloquei o terceiro, que é o de grupo, para vocês saberem que pode ser feito com mais de uma pessoa. Mas, no primeiro momento, a gente separa o que é coaching de vida, né, o pessoal, o life coach, como queiram chamar, e o coaching executivo. O coaching de vida, o coaching pessoal, o coaching life coaching, ele é para uma pessoa física, que vai trabalhar uma meta dentro de uma área qualquer da vida dele, inclusive a área profissional. Ele pode ter uma questão que ele queira avançar, resolver, enfim.
do âmbito financeiro, de relação, de profissional, enfim, de lazer, do que for, da vida pessoal dele. E ele é o contratante. O coaching executivo, a demanda é da empresa, o cliente é a empresa. Só que o coaching é sempre um processo individual. Então, é assim, o coaching executivo é a empresa que quer desenvolver um funcionário dessa empresa, que quer que ele desenvolva alguma competência, quer que ele alcance uma tal meta. Então, contrata um trabalho de coaching para ele. Evidentemente que o processo só vai funcionar se ele quiser. Porque, já que eu expliquei que o coaching não tem resposta, que o processo é todo do coaching, todo do cliente, se ele não se comprometer com a meta, se ele não quiser aquilo para ele, não vai funcionar. Então, é preciso que essa meta seja alinhada entre o coach, que está lá, esse cliente, esse coachee, e a empresa na figura do RH, na figura do gestor, enfim, na figura de quem quer que seja. Claro? Então, é isso aí que é o grande diferencial. E aí também me pergunto, qualquer um pode ser coach? Em tese. Em tese. Eu digo sempre o seguinte, que o trabalho de um coach depende muito mais de competências chamadas comportamentais do que técnicas. Porque a competência técnica você pode adquirir uma formação, né? Mas algumas competências comportamentais nem sempre a gente já vai aprender numa formação de coaching, né? Aliado ao fato de que aquilo tem que ser realmente uma vocação, tem que estar ligado aos valores daquela pessoa, aos talentos dela, né? E a gente hoje está vendo todo mundo aqui falou que está recebendo e-mail de coaching. Parece que existem mais formações e cursos em coaching do que coaches no mercado. É uma coisa impressionante. E deve dar mais dinheiro formar coaches do que trabalhar como coach. Isso é uma grande ilusão. Estão vendendo o coaching como se fosse a solução da humanidade, né? Coaching para tudo, e como sendo uma profissão que você vai enriquecer, e que é uma profissão maravilhosa, e que isso e que aquilo, né? Então, eu diria menos. Né? Menos. A gente depois fala disso. Porque... Então, assim, eu coloquei aqui algumas competências, entre as tantas, que eu acho que são importantes, porque é claro que é muito importante uma boa formação, né? Eu acho que uma pessoa que trabalha como coach, ela tem que ter um alto nível de autoconhecimento, muito grande. Eu acho também que assim, deve ser uma pessoa com alguma quilometragem rodada, porque outro dia eu vi uma coisa engraçada, alguém estava me falando, se eu tivesse que fazer um tratamento de pele, uma coisa assim, eu ia procurar um dermatologista assim, que tivesse bem alinhado com o último Botox, né? Mas se eu tivesse que fazer uma cirurgia no cérebro, eu acho que eu ia procurar uma pessoa já mais vivida, mais experiente, que já tivesse feito algumas cirurgias, enfim. Então, eu acho que uma coisa que é importante é a pessoa já ter uma certa vivência e uma aptidão realmente para trabalhar com pessoas, né? Porque você precisa, por exemplo, além do autoconhecimento, uma habilidade muito grande para ouvir. E ouvir, assim, com os ouvidos, com os olhos, com o coração e com a intuição, né? Porque a gente... escutar, assim, todo mundo aqui, ninguém é surdo, todo mundo escuta, né? Mas escutar o silêncio, por exemplo, né? Perceber que as palavras dizem uma coisa e o corpo está dizendo outra totalmente diferente, né? Escutar com empatia, né? A pessoa ter a possibilidade de se colocar no lugar da outra pessoa, de entender o que ela está querendo dizer. Então, tem que escutar ativa e atentamente. Tem que ter um estado de presença para isso muito grande, né? Que hoje em dia está muito difícil alguém te escutar realmente,
né? Compaixão, porque senão trabalhar com gente não tem muito sentido, né? Criatividade, porque às vezes você precisa realmente criar possibilidades para que esse coach caminhe, perceba alguma coisa. Então, você tem que ser uma pessoa criativa, tem que ter foco, evidentemente, no que ele quer, né? Integridade, tem que ser uma pessoa que fale aquilo que pensa e faça aquilo que diz, né? Para gerar credibilidade. Porque a relação de coach e coachee, se ela não existia confiança, o processo também não caminha. Então, é muito importante que o teu cliente confie muito em você, né? Alguma agilidade intelectual, porque você vai lidar com conceitos muito abstratos, então tem que lidar com isso com certo conforto. Relacionamento interpessoal, porque tem que gostar de qualquer tipo de gente, se relacionar com qualquer tipo de gente, né? E tem que ter um conforto com alto escalão, porque, às vezes, você é obrigado a desafiar um coach. E entender a cabeça de uma pessoa que tem um nível hierárquico muito alto, entender como ele pensa e conseguir desafiá-lo, se você não tem um certo conforto com isso, né, você acaba sendo dominado por ele, né? Então, você precisa realmente saber a hora de você colocar ele no desconforto. Porque o processo de coaching, para quem passa pelo processo, às vezes não é tão gostosinho, porque às vezes você sai do conforto. Sair do conforto nem sempre é agradável. A gente não gosta. A tendência é querer ficar na mesmice, né? E as responsabilidades desse profissional? Está lá. Oferecer avaliação objetiva e observações que estimulem o autoconhecimento e a percepção. A gente falou disso. Todo bom processo de coaching passa por um processo de autoconhecimento, né? Então, oferecer isso. Praticar a escuta ativa. Dar suporte ao cliente. Encorajar os esforços e avaliá-los. Estimular mudanças de pensamento. Desafiar pontos cegos. Aderir ao código de ética e manter a confidencialidade. Porque tudo aquilo que é dito numa sessão de coaching morre ali. Está entre o coach e o coachee. Mesmo quando a contratação é feita pela empresa. A empresa tem conhecimento de se o coachee está se dedicando ao processo, está indo às reuniões, etc. Mas nunca o que é dito lá na sessão. Ok? E aí, o coachee também tem responsabilidades, né? Assumir as decisões e as ações pessoais, né? Ele tem que ser responsável por aquilo que ele diz que vai fazer e por aquilo que ele faz, né? Pelo que ele decidiu e pelo que ele fez. Agir com coragem, de maneira coerente com as metas e aspirações pessoais. Isso parece simples, mas não é não, gente. Na hora dá medinho, né? Então, e utilizar as ferramentas, conceitos, modelos e princípios fornecidos pelo coach para realizar as ações. E aí, o que esse processo exige desse coach? Foco em si, nas suas questões, né? Porque às vezes ele quer, né, saída pela direita, então, foco naquilo que ele quer, autodisciplina, que é muito importante, ações decisivas, compaixão por si mesmo, porque às vezes não dá certo de primeira. Ele vai lá, pretende uma ação, pretende que aconteça isso, chega lá, foi e não deu. Aí ele tem que voltar, e aí, ao invés de ficar com aquela coisa daquele diálogo interno maluco, de que eu sou isso, porque eu não presto, porque eu lá, ele tem que... Eu me amo, né? Eu fui lá, tentei, eu fiz o que eu tinha que fazer, não deu, vou tentar de novo. Então, tem que também se perdoar e ter empatia consigo, né? Para entender de que isso é um processo. Senso de humor, fundamental. Autocontrole, que é para não dar piti quando essa coisa não der certo. Porque isso acontece. Pensa que não acontece. Escutar a intuição. Eu costumo dizer que todo mundo tem intuição em algum, né, nível mais ou menos desenvolvido, e a gente devia dar muita atenção, porque a gente, no fundo, sabe tudo, só não sabe que sabe.
Se começar a ouvir o que diz a intuição, 100%. Coragem para buscar mais do que se tinha antes. E aí vamos entender o processo como se dá. Primeira coisa, uma entrevista que eu chamo de pré-coaching, né? Nessa entrevista, a gente vai verificar se a demanda desse cliente é caso para coaching. Pode ser caso para uma consultoria, pode ser caso para uma mentoria, pode ser caso para terapia, pode ser caso de polícia. O cara chega e diz, eu vou matar meu chefe. Pode ser qualquer coisa. Então, se for caso de coaching, aí a gente começa o processo e tal. Então, tem toda essa sessão, esse primeiro encontro, serve também para a gente ver se vai dar liga, como tem um cliente meu que dizia, né, se vai rolar essa empatia. Se a gente vai querer aquele cliente, e se aquele cliente gostou da gente. Porque se não houver essa empatia, não houver essa liga, não funciona o processo. É todo baseado nessa relação. Uma relação de confiança. E quem não é bom candidato para fazer processo de coaching? Tem casos em que a gente sabe de antemão que não vai ser uma boa. Quem não se responsabiliza por seus comportamentos, que terceiriza a responsabilidade. É quem diz que a culpa é do chefe, que é um tirano, ou coisa pior. Que a mulher que não deixa isso, aquilo, que o papagaio, periquito, o cachorro, que o vizinho, que o governo. Nunca é ele. Ele nunca tem responsabilidade pelo processo. E a gente sempre tem responsabilidade. Né? Eu brinco que a gente tem 1/3 sempre da responsabilidade. 1/3 é meu, 1/3 é seu e 1/3 é do imponderável, é de qualquer outra coisa. Né? Da empresa, do governo, do vizinho, do outro. Mas 1/3 é meu. Né? E, às vezes, tem gente que não quer assumir o seu 1/3. Então, esse não é, de cara não vai ser um bom cliente. Quem não completa os planos é aquele tipo que começa tudo e não acaba nada. Né? Fez curso disso, fez isso, fez... Nada ele vai até o final. Não aceitam ser confrontados. Né? E também não é uma... São muito... Né? Não quero... E os que são obrigados pela empresa, evidentemente, pela razão óbvia. Eles não querem estar ali, não querem fazer aquilo não vai funcionar. Né? E cabe ao coach dizer isso e não levar o processo. Aí, passado esse crivo, né, a gente começa o processo. E a primeira etapa é colher dados. Né? Então, a gente vai fazer um mapeamento grande, aí entra o processo de autoconhecimento que eu falei. Existem ferramentas que ajudam nessa questão. Né? Vamos fazer a escuta ativa, o espelhamento, a validação, a empatia, a desconstrução, desconstruir aquilo que ele está dizendo. Vamos usar o método socrático, pró e contra de cada atitude. Vamos aprender, vamos entender qual é o padrão comportamental que ele tem. Né? E transformar esses problemas, entre aspas, né, em desafios, em metas para serem trabalhadas. Né? São as oportunidades de desenvolvimento. Pifou o negócio aqui? Ups. Então, vamos lá. Metas. Depois que a gente fez esse mapeamento todo, que ele já sabe onde ele está e onde ele quer chegar, a gente vai começar a definir essa meta. Né? Existem vários acrônimos que a gente utiliza e eu coloquei um deles ali. A gente vai começar primeiro a estabelecer uma meta estratégica, que pode ser de 1 ano, de 3 anos, de 5 anos, enfim, do que for. Aí a gente vai estabelecer que metas de competências técnicas e comportamentais serão necessárias para atingir essa meta estratégica. Se são técnicas, ele vai buscar lá a forma. Se são de comportamento, é um trabalho para o coaching. Né? Se isso é uma meta muito grande, a gente vai subdividir isso em mini-metas. Né? E vai fazer esse levantamento para ver se a meta é específica. Né? Então, alguém que diz, eu quero emagrecer. Tira um braço, você emagrece. X quilos. Né? Um braço e uma perna, mais 2x. Não é isso que você quer. Né? Então, vamos especificar detalhadamente o que é isso.
Aí a gente vai ver, vai tentar mensurar, vai ver se essa meta que você quer alcançar, se ela for de ordem mensurável, do ponto de vista de números, por exemplo, se são quilos, eu quero perder 5 quilos, é uma coisa. Mas existem outras formas de você mensurar isso, porque às vezes é um comportamento. E aí esse mensurável pode ser traduzido como observável. Né? O que você vai estar vendo, ouvindo e sentindo quando você conseguir essa meta? Vamos supor que a história do emagrecer. Você pode ver que o cinto está diminuindo 2, 3 furos. Você pode, sei lá, andar na rua e começar a receber elogios, ver que a roupa está folgada, olhar no espelho e se achar maravilhosa. Enfim, começar a receber cantada, o que seja. Né? Você vai ter que dizer o que você vai estar vendo, ouvindo e sentindo para saber que você alcançou essa meta. Ou que você está perto dela, que está longe dela. A gente vai ver se essa meta é alcançável, se ela é possível. Né? Porque se você disser que quer ser Gisele Bündchen, vamos conversar. Vamos conversar. Não, vamos entender o que quer dizer isso. Não vai acabar. Vamos entender o que é que você quer da Gisele Bündchen. Que às vezes não é ser magra, às vezes você quer o marido da Gisele Bündchen. O dinheiro da Gisele Bündchen, o cabelo da Gisele Bündchen. Então, né, de repente, a gente vai ter que entender mais a fundo nessa conversa. Né? Mas, enfim. Então, ela tem que ser uma meta que seja possível, desafiadora, ao ponto de gerar um estímulo, uma motivação, né? Mas não impossível, que vai gerar uma desesperança que você não vai nem tentar. Né? Porque se você tem 1,50 m e resolve que você quer, sei lá, ser jogadora de basquete, vai ser muito mais complicado. Né? Então, vamos tentar ver se isso é possível. Né? E se é relevante para você. Se aquilo está ligado aos teus valores. Porque é isso que vai dar a devida motivação para você alcançar essa meta. Né? Esse é o grande pulo do gato. Às vezes as pessoas fazem as coisas e não terminam as coisas, porque aquilo, no fundo, não tem muita coisa a ver com ela. Não está ligado aos seus valores. E tempo, a gente tem que estipular tempo. Eu quero emagrecer, pode ser até a data de eu morrer. Então, fica sempre uma coisa assim no sonho, naquela coisa da definição da utopia, do que não tem compromisso em ser realizado. Então, até quando você quer perder 5 quilos? 30 de dezembro. Né? Então, a gente vai estabelecer o plano de ação para isso acontecer, o planejamento de cada ação, qual é o modo que você vai executar cada uma dessas ações, quais são os prazos e o feedback. Você vai lá, faz, tenta, dá certo, não dá, volta, qual é o feedback? Isso não deu, vou ter que tentar diferente e tal. Então, isso é até a coisa acontecer. Também vamos trabalhar obstáculos. Vamos fazer plano de ação para cada obstáculo. A gente vai ter obstáculos externos, né? E obstáculos internos, né? Que tem muito a ver com as nossas crenças, né? As nossas crenças limitantes, né? Com essas questões todas que eu falei antes. Desse diálogo aí que fica boicotando a gente. Então, a gente vai trabalhar os modelos mentais, os pensamentos limitantes, né? Para aprender a lidar com isso. E aí, eu coloquei aqui algumas coisas que me perguntam sempre. Eu resolvi simplificar e já coloquei as perguntas. Quanto tempo dura uma parceria de coaching? Isso também depende um pouco da meta que o sujeito quer, né? Porque, às vezes... Mas, assim, se fôssemos falar em termos de média, um processo leva mais ou menos de 4 a 6 meses para trabalhar 1 ou até 2 metas de competência. Né? As sessões podem ser semanais, e aí vai ser mais curto prazo, ou quinzenais. Mais do que isso, às vezes, é complicado. E costumam durar, em média, 12 sessões. Né? Alguns até menos, dependendo. O que pode acontecer, às vezes, é que, terminada aquela meta, a pessoa queira trabalhar outra meta. E aí é um outro processo. Né? Quais são os benefícios do trabalho de coaching? São vários. Para mim, o primeiro da lista é autoconhecimento. Quando a gente não se conhece, a gente fica refém dos rótulos, dos preconceitos, né?
das crenças que a gente tem a respeito de nós mesmos, daquelas que não são nossas, mas a gente comprou a ideia e carrega, né? Então, assim, esse para mim é o principal benefício, mas evidentemente que são vários. O mais óbvio deles é o alcance da meta, né? Melhora de motivação, melhora de relacionamento, uma opção de coisas que você pode considerar como benefícios. Maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? O alcance de determinada meta comportamental que ele quer desenvolver, enfim. Então, pode ser tudo. Quando trabalhar com um coach? Exatamente. Exatamente. O autoconhecimento, ele vai empoderar a pessoa, porque ela começa a poder responder essas perguntas. Quem sou eu? Né? Quais são meus valores, meus talentos, meus recursos, né? Minhas crenças, né? E quais são as minhas limitações, né? E esse processo de aceitação, né, de si mesmo, né, de reconhecimento, né, dos seus pontos fortes, dos seus desafios, digamos. Isso tudo te empodera de uma maneira tal que realmente, nesse sentido, a gente pode dizer que é terapêutico. Por isso que eu acho que o autoconhecimento assim, na lista dos benefícios, eu coloco como o primeiro da lista. Porque, como eu disse no começo, a gente não pode fazer mudanças se a gente não sabe nem ao menos o que a gente precisa mudar. Né? Então, conhecer e conhecer-se é um pressuposto. Né? Do contrário. E isso, de que a gente, às vezes, compra, né, rótulos e ideias a nosso respeito que não são verdadeiras. Né? Que é a visão do outro da gente mesmo. Então, a gente se perceber e saber quem a gente é, parece estúpido dizer isso, né? Mas a gente realmente não sabe quem a gente é e do que a gente pode, né? Do que a gente é capaz. Então, benefícios já falamos. Quando trabalhar com um coach? Bom, quando a gente está confuso, né? Nem sabe o que quer direito, ou está com uma meta muito desafiante, tem um espaço curto de tempo, quando a gente quer desenvolver uma competência, quando a gente está... Tudo isso que foi como benefício pode ser considerado como uma proposta de trabalho de coaching. O que causou o tremendo crescimento do coaching? Primeiramente, porque a gente viu que o coaching do esporte veio para o mundo corporativo, né, para chegar até a gente. Então, isso como nasceu nesse ambiente, as mudanças que acontecem no mundo, que a gente não vai falar de mudanças aqui, para mim, mas todo mundo tem ciência e consciência de que as coisas estão mudando cada vez mais rápido. Eu falava isso agora mesmo com a Júlia. E dentro das organizações, existe muita fusão, compra de empresa, venda de empresa, troca, redução de gasto. O próprio modelo de gerenciamento, né, de comando e controle já não funciona. Então, as mudanças que acontecem no mundo e dentro das empresas ajudaram muito a que esse processo, como um processo eficaz, tivesse esse crescimento tão grande. Outra razão que eu acho é que as pessoas hoje estão mais cientes também, mais responsáveis pela sua própria vida. Né? Querem ter o comando das coisas. Antigamente, as pessoas, dentro das empresas, as empresas cuidavam da carreira dela, da ascensão, de que curso que ela ia fazer. Né? E as pessoas hoje estão mais autônomas, elas hoje são donas de si, né? São mais responsáveis por si mesmas. Então, isso também é um fator. O próprio sucesso do coaching ajuda, né, a que isso cresça. E como pode ser medido o sucesso do processo de coaching? Dentro de uma empresa, isso pode ser medido através do próprio desempenho do profissional. Né? Você tem também ferramentas e mecanismos de poder avaliar isso antes e depois, do desempenho dele, o comportamento dele. Mas, fundamentalmente, a meta, por exemplo, é uma forma de você mensurar. E o próprio cidadão que passou pelo processo, o nível de autoconhecimento que ele tem, de satisfação, de amadurecimento emocional, né, de motivação, o rendimento dele. Né? Então, quer dizer, é uma forma extrínseca e intrínseca de você fazer essa medida, né, de mensurar isso. Bom,
eu vou parar aqui a palestra para a gente poder, então, fazer uma sessão de tirar dúvidas e um exercício. Pode ser? Vocês estão cansados? Estão com umas carinhas assim que eu não sei se é de dúvida, se é de desespero.